Olá, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos agora com a segunda lição do curso de Teologia Deixa a Bíblia Falar. Nessa segunda lição do primeiro módulo ainda, vamos estudar sobre a Bíblia, mais precisamente como estudar a Bíblia, né? Como estudar a Bíblia? Tem pessoas que pegam a Bíblia e não sabem por onde começar. Tem pessoas que leem o Antigo Testamento e não entendem nada. Tem pessoas que não sabem encontrar as passagens. Pessoas não entendem o Antigo Testamento nem o Novo. Existe muita confusão, né? E as igrejas às vezes parecem estar mais preocupadas em dar show, em louvores, em dinheiro. E a gente precisa aprender bem e ajudar muitas pessoas confusas a entender a Bíblia para encontrar o caminho certo, né? Encontrar um ensino puro e verdadeiro que Jesus deixou para nós. Vou procurar ajudar aqui com essa lição nesse propósito, ok? Então, quais são os princípios importantes no manuseio da Bíblia? É isso que vamos estudar. Bom, primeiramente, é preciso cuidado. Por que cuidado? Porque a palavra de Deus ela foi escrita para nos orientar, para nos iluminar, mas infelizmente muitas pessoas torcem o sentido do texto, né? Dizem o que a palavra não está dizendo e buscam enganar muitos. Você precisa tomar cuidado para não ser enganado, para aprender a Bíblia de maneira correta, sem ser induzido por seitas, nem por certas religiões, mas entender o que Deus deixou para nós realmente, não o que as religiões querem dizer que foi deixado, não é isso? Então temos que ter cuidado. E temos na Bíblia um exemplo sobre isso. Quem disse para ter cuidado não é eu aqui, né, mas é a palavra. O apóstolo Pedro, ele revela que na época dos apóstolos, havia pessoas que estavam torcendo a palavra de Deus, a palavra dos apóstolos, já pensou? Veja como ele fala. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas. Aqui Pedro está falando das cartas do apóstolo Paulo, né? Então ele diz: ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando desses assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais, veja o que acontece, olha, os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto, amados, sabendo disto, guardem-se, para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam, para que não sejam levados pelo erro desses que não têm princípios morais, e nem percam a sua firmeza e caiam. Então, Pedro aqui está advertindo para nós termos cuidado, porque há pessoas que torcem, né? Tem algumas coisas difíceis de entender nas cartas de Paulo, e as pessoas torcem e acabam levando muitos para o engano e para o erro. O que fazer então para não ser levado pelo erro dessas pessoas? Veja o versículo 17. Guardar-se, tomar cuidado. Então, o primeiro ponto, examine a Bíblia. É isso que você está fazendo aqui. Parabéns, é isso mesmo. Examinar, estudar, olhar os textos, o que é que está dizendo, né? Tem que examinar a Bíblia. A palavra de Deus é um livro que foi escrito de maneira simples, mas tem figuras de linguagem, né? Tem linguagem figurativa, né? Tem muitas metáforas, então precisa de um exame cuidadoso, né? Não é que é um livro para estudiosos, teólogos, nada disso. Né? Na época que foi escrito, poucas pessoas sabiam ler, mas ouviam, né? Mas apenas que tem muito conteúdo, né? E muitas coisas ali dependem do contexto. Então, temos que examinar a palavra de Deus para ver bem o sentido. E temos aqui um exemplo muito bom de quem fazia isso. Eles eram os bereanos. Eram macedônios da cidade de Bereia. E eles foram chamados de nobres por apóstolo Paulo. Veja aqui. Os bereanos eram mais nobres que os tessalonicenses, que eram os cristãos da cidade de Tessalônica. Mas por que os bereanos eram mais nobres que ele está falando? Vamos continuar. Pois receberam a mensagem com grande interesse. Agora veja só o que é que eles faziam. Examinando todos os dias as escrituras para ver se tudo era assim mesmo. E creram muito dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Veja só, o que é que acontecia? Eles eram judeus, eles tinham a escritura lá. Chegavam os apóstolos dizendo, olha,
foi cumprido a profecia. O Messias veio, Jesus é o Cristo, temos que crer nele. Então eles diziam, peraí, onde é que diz isso? Aí eles iam para a Escritura. E o apóstolo Paulo dizia, citava aquelas profecias do Antigo Testamento que falavam de Cristo, Isaías, né, alguns salmos. Então eles iam lá e examinavam para ver se realmente era condizente com a pessoa de Cristo. E qual era o resultado? Eles creram, eles viam a palavra, eles creram. Então é isso, mesma coisa que nós temos que fazer, examinar. Alguns não leem sua Bíblia e muitas pessoas são assim, a gente sabe, né? Não lê a Bíblia. Aceitam o que é dito sem verificar. Eles querem ouvir, Então o pastor foi lá, o padre falou isso e pronto, é isso aí. Não quer saber, não vai examinar, não vai ver nem se está escrito aquilo, né? Se aquilo que está sendo dito ou ensinado está de fato na Bíblia Sagrada. Infelizmente isso acontece. Isso não é maneira de se apresentar diante de Deus. Temos que nos apresentar diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem que se vergonhar e que, veja aí, maneja corretamente a palavra da verdade. Então, devemos apresentar a Deus aprovado de maneira que saibamos manejar bem a palavra da verdade, a palavra de Deus. Isso é possível para qualquer pessoa. E você está dando o primeiro passo aqui, estudando a Bíblia. É isso aí, é simples, né? Buscar estudar, passe esse curso, esses vídeos, essas aulas para mais e mais pessoas, para que eles venham a entender que a palavra de Deus é possível de ser entendida, ser compreendida, né? É apenas estudar com cuidado e a palavra tem a sua própria verdade que ninguém vai poder negar. Bem, se a Bíblia é uma espada afiada, se você não manejá-la bem, poderá causar danos sérios em si mesmo e a outros. É interessante, essa expressão que ele usa de manejar corretamente a palavra era a mesma expressão usada na época para quem manejava bem a espada, né? Então tinha que saber, um soldado tinha que saber manejar bem a espada, senão ele morria, né? E como é que ia para a guerra? Então, da mesma maneira, a palavra de Deus tem que ser bem manejada, porque ela também pode ferir a pessoa, né? Ela pode ferir, se você não obedece, se você não entende, se entende errado, né? Então vamos ver alguns princípios importantes no manuseio da Bíblia. Alguns princípios importantes. Primeiro, tem que ter humildade. Isso é fundamental. Se não tiver humildade, já é um passo errado, né? Já é um passo errado. Tem que ter humildade, simplicidade. Ser aberto para aprender, né? Tiago, capítulo 1, versículo 21, né? Vai mostrar exatamente esse princípio, né? De aprendizado. Não se aprende quando se julga já saber, né? Quem sabe tudo, nada aprende, né? O que é que diz Tiago, capítulo 1, versículo 21? Então temos aqui, repare, o livro de Tiago, capítulo 1, versículo 21. Diz, olha aqui, olha. Por isso, rejeitando toda a imundície, superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual pode salvar vossas almas. Então é isso, né? Receber a palavra. Receber como? Receber com mansidão, né? Receber a palavra com mansidão, que ela é poderosa para salvar a nossa alma. Então tem que ter humildade, mansidão, simplicidade, não é isso? Segundo ponto, temos que ler a Bíblia de dentro para fora. O que é que isso quer dizer? Ou seja, eu não tenho que pegar as coisas que estão dentro de mim e querer colocar na Bíblia. Não. Eu tenho que pegar as coisas que estão na Bíblia e colocar para dentro de mim, né? Então, ler a Bíblia de dentro para fora quer dizer que eu vou tirar as coisas da Bíblia e vou colocar em mim. Mas eu não vou chegar com as minhas ideias, é isso. Devemos abrir mão de nossas ideias para entender aquilo que Deus quer nos ensinar através da Bíblia Sagrada, né? Então isso é muito importante. Mais um ponto, e esse é de mais grande importância, né? A Bíblia ela é um livro de história, de épocas, né? Foi escrito numa certa época, onde tem costumes diferentes, pensamentos diferentes, contextos muito diferentes, lugares diferentes, um estilo de vida que não existe mais. Então temos que ver o contexto da Bíblia, muitas vezes vai elucidar muita coisa na passagem. Vamos ver mais sobre isso. Existem dois tipos de contexto, o escriturário e o histórico. O escriturário quer dizer o tipo de linguagem utilizada, né?
Então, muitos livros da Bíblia têm uma linguagem diferente. Você vai ter vários estilos de texto na Bíblia. Você vai ter poesia, por exemplo, se você está lendo Salmos, você está lendo Provérbios, Eclesiastes, é uma literatura poética, né? Ensinos de Deus são dados em estilo de poesia. Mas você tem epístolas que são cartas, né? São cartas direcionadas a alguém, né? Ou a cristãos ou a igrejas. Você tem parábolas, Jesus ensinou muito por parábolas. Você tem muitas metáforas, muitas comparações que Jesus também usou, né? Você tem linguagem figurada, como em Apocalipse. Então, cada tipo de linguagem vai dar um certo tipo de contexto àquela passagem. Um outro tipo de contexto é o contexto histórico e cultural, ou seja, é o que está por trás daquela narração, daquele conto, daquela carta, né? Existe uma história que está envolvida ali, existe cultura ali, né? Então são circunstâncias e cultura dos destinatários, né? Para elucidar bem isso, veja bem, você tem um texto, certo? Você precisa estudar esse texto. Como é que eu faço? Faça perguntas. Quando estiver lendo o texto, faça perguntas simples. Primeiro, de quem? Quem disse o que está na passagem? Quem é que está falando aqui nesse texto? É Jesus que está falando? É um apóstolo? É um profeta? Ou é uma narrativa com a fala de alguém da época que nem era do povo de Deus, né? Temos que ter atenção nisso. Veja aqui essa passagem de Mateus 28:13, né? Eu vou clicar aqui e já vai abrir no versículo. Mateus capítulo 28, versículo 13. Já está aberto aqui, reparem. Dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo, enquanto estavam dormindo. Os judeus dizendo para os guardas. Então isso aqui é uma passagem da Bíblia, mas quem é que está dizendo isso aqui? São os judeus, inimigos de Cristo, né? Então é importante você ler e saber quem é que está realmente, né? Quem é que está realmente falando, né? Temos João capítulo 9, versículo 31. João 9:31, que é aquela passagem onde Jesus curou um cego. E o pai dele vai dizer, sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Essa é uma frase, não é de um profeta, não é de Jesus. É uma frase do pai do... Aliás, eu acho que é do pai do cego, ou é do cego, que houve aquela cura, lembra? E os judeus, eles foram interrogar, né? Saber como é que podia ser aquilo, né? Então temos essa passagem aqui em João 9:31, né? Temos aqui, ó. É verdade, é o homem, olha aqui, ó. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos, é o cego falando. Então ele diz, sabemos que Deus não ouve a pecadores. Então é o que é o cego que está falando. Veja bem, repare que eu tenho um versículo aqui, né? Tem um versículo, mas eu fui ver o que está antes, né? Para ver quem está falando. Então aqui eu tenho, ó, o homem respondeu, eu já sei, quem está falando aqui é o homem que foi curado, né? O cego. Então é isso que a gente deve fazer no estudo da Bíblia, né? Analisar antes, analisar depois, pegar todo o texto, né? Isso é muito importante para um correto entendimento da passagem. Temos Atos capítulo 24, versículo 5. Aqui nós temos também os judeus, né? Falando mal de Paulo e da igreja. Veja o que ele diz. Verificamos que esse homem é um perturbador que promove tumultos entre os judeus pelo mundo afora. Ele é o principal cabeça da seita dos nazarenos. Veja como ele fala dos cristãos, né? Seita dos nazarenos. Então, já nessa época, né, a igreja era chamada de seita, né? São ditos, são declarações de pessoas que está narrada na Bíblia, né? Porque alguém está contando a história, está contando o que foi dito. Por isso temos que ver muitas vezes quem está falando. Para quem? Para quem foi escrito isso, né? Por exemplo, Apocalipse. Para quem foi escrito Apocalipse? Para a gente agora, no final do mundo? Bem, não é bem assim, né? As cartas, por exemplo, elas são escritas para igrejas, mas existem cartas também que são escritas para pessoas, né? Se você abre, por exemplo, Efésios, Filipenses, Colossenses, são cidades onde havia a igreja. Mas se você abre Timóteo, Tito, são pessoas que receberam as cartas, né? Hebreus não é nem cidade, nem é uma pessoa, né? São grupos de cristãos de linhagem judaica, né? Então tudo isso vai ser importante no entendimento de por que está sendo dito certas coisas.
por quê? Outra pergunta boa de ser feita. Por que falou isso? Por exemplo, Jesus dá uma declaração muito forte em Mateus 10, 34 e 35. Ele disse que não veio trazer paz, veio trazer espada. Que frase? O que Jesus quer dizer com isso? Ele quer dizer que veio trazer guerra? Então é certo ter a guerra? Não, ele não está dizendo isso. Porque ele vai explicar em seguida. Repara, o versículo seguinte explica, olha. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e nora contra sua sogra. Quando você vai ler esse texto, você vai ver que Jesus aqui, olha, se refere ao conflito que haveria de se dar por aqueles que o seguiriam e pessoas da própria família que se oporiam. Ou seja, Jesus está dizendo que vai trazer vem espada, divisão. Por quê? Porque pessoas da família iriam seguir e outros não. Então iria ter esse conflito. É isso que ele quer dizer. Não está se referindo a nenhum tipo de guerra, né? Então o próprio contexto aqui se esclarece. Ele mesmo se esclarece quando ele explica essa passagem de Mateus 10. Lembrando que essa passagem de Mateus 10 ela também tem em outros evangelhos. Então a gente vai poder comparar e ler melhor. É muito bem também fazer essa correlação. Muitas vezes o que tem no Evangelho, Mateus, Marcos, é repetido em outro Evangelho, Lucas, por exemplo. Então ajuda a gente a ver melhor aquele texto e fazer uma boa análise. Vamos continuar na próxima videoaula. Os vídeos não podem ficar muito longos. E aqui nós vamos estudar na próxima videoaula sobre uma coisa muito interessante. Duas passagens que parecem se contradizer. Tiago 2, 24 e Efésios 2, 8 e 9.